Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Todo dia às 20 horas sai esse quadro para vocês que é o Comenta Fundo. Comenta Fundo é vocês escolhem um fundo imobiliário e eu faço um comentário sobre ele. Não vou dizer se é para você comprar, se é vender, se vale a pena ou se não vale a pena. Eu vou apenas trazer os dados e apresentar o fundo para vocês e vocês mesmos vão fazer sua própria tomada de decisão. Como é que faz essa escolha? Vocês colocam nos comentários aí um fundo imobiliário que vocês querem que eu comente e aquele que tiver maior quantidade de curtidas vai ser o que eu escolho. Segue o aviso dado aqui acima a vocês. Vamos lá? Comenta fundo. Pode ser tanto fundo imobiliário, quanto FIAGO, quanto FIINFRA. A gente já fez de tudo um pouco aqui, mas ultimamente está vindo bastante fundos imobiliários. E hoje, inclusive, o Ari Vaz comentou para falar sobre o REC R11. REC R11 tinha 3 dias consecutivos em segundo lugar. Dessa vez foi em primeiro lugar com 30 curtidas. A quantidade de curtidas vem aumentando, né? Coisa boa. Então, muitos comentários no vídeo e o escolhido com maior quantidade, 30. A gente já teve um recorde de 43 no passado, não muito distante. Será que hoje a gente bate o recorde? Coloque ticker aí de um fundo que você quer e caso já tenha alguém comentou um fundo que você quer, dá uma curtidazinha. O REC-R nos últimos 30 dias está numa queda de 2,49%, então é uma queda razoável, vem se mantendo aí nesse patamar. Ele está R$ 81,00, na verdade aqui está R$ 81,42, mas ontem fechou R$ 81,02, que dá um PVP de 0,85. Então ele está 15% mais barato que o seu valor patrimonial. O último provento foi 91 centavos. Eu acredito que possa até vir um provento melhor no próximo mês. Já já eu vou explicar por quê. Que deu um dividend yield de 1,09%. É um fundo grande, já tem um patrimônio de mais de 2,5 bilhões de reais. Se você olhar os dividendos dele, não há constância. É realmente uma variação muito grande. Por quê? Porque ele é fundo imobiliário de papel. Fundo imobiliário de papel não tem uma constância e ele, principalmente por ter uma boa parte indexada à inflação, quando a inflação é menor, distribui menos, quando a inflação é maior, distribui mais. Inclusive, os piores dividendos que esse fundo já distribuiu aconteceram no ano passado, no período da deflação. Olhando o DRE, para fevereiro, já estamos com o relatório de fevereiro, né? A REC tem essa marca registrada. Você pode ver que a marca registrada de entregar o relatório um dia após o anúncio do Proventos. Você pode ver que a receita de CRIs foi 25.993.000, foi bem menor que um pouco mais de 2 milhões menor que janeiro. E eles dão a explicação perante a isso. E em janeiro a distribuição foi de 99 centavos e dessa vez a distribuição apenas 91 centavos. Foi esses 2 milhões de diferença. E se a gente olhar também, o lucro regime caixa foi de 24 milhões e ele de regime competência foi 24 milhões e o regime caixa 21 milhões. Eles distribuíram o lucro mais próximo do regime competência, de 24 milhões. Aqui, olhando o relatório gerencial, eles dizem assim, 14 de março, aqui no resultado do mês, 14 de março, referente ao resultado do mês de fevereiro, o fundo distribuiu um montante de 24 milhões. Esse mês, os cotistas receberão um dividendo de 91 centavos. O rendimento foi impactado pelo menor número de dias úteis em fevereiro, que foram 18 dias úteis, contra 22 dias úteis em janeiro. Em janeiro teve 22 dias úteis, 4 dias a menos em fevereiro. 4 dias a menos, a gente está falando aí de praticamente 20% de diferença. Então, realmente, cai bastante a cotação. O fundo encerrou o mês com 98% de seus recursos alocados, distribuído em 94 operações de CRIs e 3 fundos imobiliários. Nesse momento, não há previsão de uma nova oferta de captação do REC, recebíveis imobiliários. Ele é administrado pela BRL Trust, gerido pela REC Gestão de Recursos. Ele tem uma rentabilidade-alvo de IMAB mais 1%. O patrimônio líquido dele está em 2,5 bilhões de reais, o valor de mercado 2,2 bilhões, porque a cota está mais barata. Inclusive, hoje está mais barato do que esse dia aqui. A taxa de administração
é de 0,2% ao ano sobre o PL, e a taxa de consultoria, que é a taxa de gestão, 1%. Então, dá 1,2%, é uma das taxas mais salgadinhas, mas não tem taxa de performance. Se a gente olhar aqui, eles têm uma lista grande de ativos, tá? Eu não vou citar os ativos, mas só para a gente ver aqui que eles têm várias securitizadoras diferentes, vários devedores lastreanos diferentes, com 94 CRIs e 3 FIIs. É muitos FIIs que faz com que o fundo dilua o risco, essa menor participação. Mas dos CRIs deles, alguns CRIs tiveram problemas nesse último mês. O primeiro foi o CRI do Aracaju Shopping. Teve um pedido de recuperação judicial. Ele está adimplente, ele está em dia, ele não está devendo nada. Mas a questão é que, a partir do período de recuperação judicial, se for aceito pelo juiz, ele passa a não pagar mais. Então, CRIs que permanece adimplente, de acordo com o fluxo de pagamento atual, com a totalidade dos aluguéis das lojas de shopping sendo direcionados para o pagamento de obrigações de CRIs. O Aracaju Shopping permanece funcionando normalmente e a administradora do shopping vem empreendendo novos esforços para aumentar a ocupação, como assim elevar o fluxo de clientes. Então, o Aracaju Shopping preocupou? Sim, mas é só 1,3% do patrimônio líquido do fundo. E está pagando, está tudo em dia. A operação conta com as garantias de alienação fiduciária, cessão fiduciária de contratos de locação do shopping e fiança e co-obrigação da cedente. Outro que também teve problemas, que está com problemas, é o Morumbi Plaza. O Morumbi Plaza, que é do 100% detido pelo REC-R, teve seu vencimento antecipado declarado em janeiro de 2023, em a razão dos descumprimentos contratuais notificados e não sanados pelas devedoras, a ausência da recomposição do fundo de reserva, utilização do pagamento para PMT de novembro e de dezembro, a ausência de pagamento de IPTU nos imóveis alienados fiduciários, no montante de 975 mil, a ausência de pagamento de taxas condominiais, no montante de 518 mil, e que acertou em protesto a averbação das matrículas dos imóveis alienados fiduciariamente. Então, se algo é alienado fiduciário, não pode ser alvo de protestos. Se foi alvo de protesto, eles foram lá, não, vamos decretar o vencimento antecipado, o Morumbi, o devedor tem que pagar, caso não dê conta de pagar, vai correr atrás para poder executar as garantias. E mais um que deu problema foi o vencimento antecipado deixa eu ver que aqui apareceu bem no número, bem na minha frente, mas eu olho aqui, o Ávida, que é 46% apenas do REC 11, e o patrimônio ele é só 0,1%. Também foi decretado vencimento antecipado, a mesma coisa. E fala os motivos. Mas o REC-R, por ter muitos ativos, acaba sendo bem diluído caso eventuais problemas. Mas são 3 CRIs que deram problemas. A divisão entre os indexadores, ele tem maior parte IPCA, sendo 48% é IPCA que sofre com a variação negativa. 29% é IPCA que tem proteção contra a deflação, 29%. CDI, 18%, e IGPM, 3%. E IGPM sem variação negativa, 1,4%. Então, você pode ver que é muito IPCA e muito IGPM, 18% apenas CDI. As taxas de IGPM, é IGPM mais 9,3% ao ano, a taxa de IPCA e IPCA média mais 7,9% ao ano e CDI mais 4,6%. São taxas bem razoáveis que acabam dando bons resultados. Entre o que faz ele, que eu classifico ele como um middle risk, eu não classifico ele nem high grade, nem high yield. É porque ele tem 66% créditos corporativos, que é buscando com aquelas empresas maiores, mas tem 34% créditos pulverizados, que são faltou colocar esse aqui, mas tudo bem, que são de multipropriedades, que são de loteamentos, que são um pouco mais arriscados, esses 34%. Por causa desse equilíbrio 2/3, 1/3, eu digo que ele é middle risk, ou seja, risco médio. Está bem distribuído pelos estados, sendo que a maior parte fica em São Paulo.
Eles lançaram nesse último relatório uma tabela de sensibilidade. E essa tabela de sensibilidade, ela é para dizer assim, mais ou menos, quanto é que está rendendo se você comprar por determinado preço. Então, se você comprar na casa de R$ 84,00, que era o que estava quando lançado esse relatório, hoje está 81, então estaria ali mais ou menos IPCA mais 9,71. Agora, se você comprar lá na casa de 81, deve estar dando IPCA mais 10, por aí, nos preços atuais. Aqui eu dois exemplos de CRIs que ele tem, o CRI Sênior Gatria, trata-se de CRI com risco de crédito pulverizado em contratos de créditos imobiliários, com cotas subordinadas, garantias mitigadas de risco são alienação fiduciária dos imóveis performados com habites, ou seja, já são obras prontas, distribuídas pelo Brasil, subordinação equivalente a 15% da emissão, então tem cotas subordinadas que elas sofrem com a inadimplência primeiro que as cotas sênior, cessão de recebíveis, fundos de reservas e de despesa, fundo de contingência, seguros de danos físicos e imóveis e morte de invalidez permanente. Então tem bastante coisa que assegura esse CNI, apesar de ser pulverizado, ele tem umas garantias bem robustas e a obra é pronta. Outro aqui de crédito pulverizado é o CRI Bari com risco de crédito pulverizado em créditos imobiliários, é um banco digital especialista em crédito com experiência no grupo financeiro que opera desde 1995 o ciclo completo de originação, securitização de créditos. As garantias são alienação fiduciária de imóveis, subordinação equivalente a 10%, seguros de danos físicos e outros também. Então, a gente vê que é bem lastreado os CRIs, assim como a grande maioria, pode-se dizer, tem bons lastros, mas ele ainda classifica por ser pulverizados. Numa época onde as taxas de juros estão tão altas, é mais fácil ter inadimplência. Comparando ele a outros caras que eu chamo de middle risk, o REC-R, que está dando um dividend yield de 1,09% e um PVP de 0,85%, eu comparo com o IRDM. O IRDM eu acredito que ele é até um pouco mais arriscado, é middle risk também, mas um pouco mais arriscado que o próprio REC-R11, está dando um dividend yield de 1,08% e atualmente com PVP de 0,93%. Então, o REC-R pagando um pouquinho melhor e um pouquinho mais descontado. E já outro que eu comparo é o MCCI 11. Esse aqui eu já diria que também é middle risk, mas mais high grade, menos arriscado que o REC-R 11. 95 centavos foi o último pagamento, dá um dividend yield de 1,3%. Então ele está pagando melhor o dividend yield do MCCI 11 e o PVP dele está 0,91, MCCI 11. Então nós temos aí uma comparação de middle risk, vocês podem ver que estão muito próximos os dividendos nesse patamar, porque o mercado acaba fazendo esse tipo de ajustes. Pessoal, comenta fundo todo dia às 20 horas, estou até revendo, porque esse horário às vezes está saindo um pouquinho tarde demais para vocês assistirem, mas mesmo assim é muito bom falar de um fundo que vocês escolhem. Coloquem no comentário o fundo que vocês querem que eu fale amanhã, que eu vou fazer os comentários aqui para vocês. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima, meus amigos.